como é que anda a questão da instalação do centro odontológico para os advogados? Boa pergunta, Levi. Nós recebemos o ano passado o centro odontológico não inteiramente concluído, né, e juntamente com a nossa presidente da Caixa de Assistência, doutora Tamires Linhares, foi autorizado uma reforma mais ampla no centro odontológico, que está sendo iniciada agora, e queremos inaugurar o centro odontológico agora no início do mês de maio, diante dessa reforma que foi autorizada pelo presidente da Caixa de Assistência, Rodrigo, juntamente com todos os demais, Larissa Bonato, André, para trazer uma melhor ampliação, né, daquele espaço, né, que apesar de termos recebido durante a gestão passada na Caixa de Assistência, mas com alguns pormenores a ser realizados. Então, nós verificamos isso e fomos buscar isso junto à Caixa de Assistência e conseguimos aí, e estamos aí inaugurando aí entre final de abril desse mês ao início de março esse centro odontológico que irá beneficiar toda a advocacia da nossa subseção local. O benefício é para advogados estritamente e dependentes também? Dependentes também, com um preço bem acessível para os advogados. A Caixa de Assistência, que faz um belíssimo trabalho, comandado por doutora Tamires Linhares, doutora Thaís Beltrão, lá de Iraúna. Então, será divulgado nas nossas redes sociais a inauguração desse centro odontológico logo em breve. Os profissionais já estão sendo contactados? Nós já temos alguns profissionais já contactados, né? E em breve, né, vamos anunciar através da nossa mídia os profissionais que lá irão estar junto conosco, né, para convidar o advogado, não só o advogado, como os dependentes do advogado, para poderem lá fazer uso desse espaço. É preciso também dizer que no Centro de Vivência agora nós já levamos o projeto, estamos encaminhando o projeto para a climatização do nosso Centro de Vivência. Conseguimos agora, que é difícil o aparelhamento diante da pouca verba que nós temos aqui em Sousa, né, e de toda a subseção. Sabemos que os recursos são poucos aqui em Sousa, é pouco mais de R$7 mil, mas a Caixa de Assistência também nos doou agora 40 mesas para colocar no Centro de Vivência, e nós que locávamos essas mesas para a realização do evento. Fui recebido agora com essa notícia, juntamente também com o empenho do doutor Tamires. Conseguimos aí 40 mesas para o Centro de Vivência. Estou encaminhando o projeto para a climatização do nosso Centro de Vivência também e trazer mais conforto para o advogado. Ok, está faltando juízes de novo em Sousa, doutor Ney Formiga. Qual é a atuação da OAB nesse sentido? Esse aí já é um problema mais sério, que aí mexe com direito, né, com a nossa alimentação, com o pão de cada dia do advogado, porque sem juiz, sem advogado, sem servidor, nada funciona. Né? Então, Sousa, uma comarca de terceira instância, por incrível que pareça, nós estamos hoje aqui sem juízes na 7ª vara, na 2ª vara, na 5ª vara, na 3ª vara, ou seja, só estamos ocupando aqui, só existe em Sousa hoje 4 juízes, né? Então, o quadro por demais reduzido. Recentemente nos deixou o doutor Natan, então diretor do fórum, né? Foi transferido, né? Perdemos aí um grande magistrado, né? Que realmente decidia, atendia o advogado. E aí eu já conversei com o presidente da OAB seccional, conversei também com o presidente da Associação dos Magistrados, né, conhecido aqui de Sousa, o doutor Alexandre Trineto, que é um dos que se candidata a pleito de voltar para Sousa e aqui assumir, que bom. E aqui assumir uma das varas da nossa comarca, e mostramos essa preocupação, né? Estou indo agora terça-feira para João Pessoa, para tentar dialogar com o próprio presidente do Tribunal de Justiça, para que tenhamos, né, o mais breve possível a nomeação de todos os juízes aqui em Sousa, porque isso vem trazendo um problema no adiamento das audiências, especialmente quando se trata de réus presos, né? Sabemos dessa dificuldade, e aí Sousa não pode, na qualidade de uma comarca de terceira instância, ficar
dependendo aí da formalidade, da demora da formalidade da publicação dos editais de promoção para os juízes virem para Sousa. Então é preciso tomar algumas providências, conversar com o tribunal para que esse problema seja resolvido o mais breve possível. Então, das 7 varas, está faltando 3 juízes. Está faltando 3 juízes. Ou seja, é muito complicado isso, principalmente juízes então, na segunda vara, que são processos criminais, são processos que envolvem Lei Maria da Penha, na 5ª vara, na vara da Fazenda, na vara da família, que nós temos áreas estratégicas, um juiz substituto, ou seja, são demandas que realmente necessitam da presença de um juiz efetivo, né, para essas demandas aí. Na 7ª vara também, que é sempre um caos a 7ª vara, nós estávamos em bonança com o Dr. Hugo, um excelente juiz, né, que passou aqui um tempo aqui e colocou a 7ª vara nos eixos, assim, mas aí agora perdemos de novo esse juiz, né, e estamos aí nessa luta para trazer juiz para Sousa. Tá certo. No juizado misto, tem juiz? Tem juiz, mas o juizado nós temos um problema grande porque foi criado o juizado da Fazenda Pública. Então, automaticamente, a maioria das ações da Fazenda Pública foram encaminhadas para o juizado. Então, isso demandou muitos processos para um só juiz. Então, outro problema que nós estamos enfrentando é buscar a criação, porque foi extinto um juizado que nós tínhamos aqui, nós tínhamos 2 juizados, então é lutar agora para que tenhamos um novo juizado realmente direcionado às ações da Fazenda Pública, porque o juizado em si não vai comportar ações da Fazenda Pública e as outras demandas que lá tramitam. E você, como presidente da OAB, já acionou o presidente estadual da Ordem? Já tive uma conversa. Sabe dizer se ele já conversou com o Tribunal de Justiça? Com o presidente essa semana, né? E ele ficou de marcar com o presidente do Tribunal de Justiça, o qual estou indo na segunda-feira para João Pessoa, para que lá a gente possa se reunir, provavelmente na terça-feira. Ok, nossa conversa aqui é com o Dr. Ney Formiga, advogado, presidente da OAB Sousa. Doutor Ney, essa semana, aí já foge da sua competência de gestor da OAB local, mas como advogado que é, né, por formação, esteve defendendo os interesses jurídicos do ex-prefeito de Nazarezinho, Salvan Mendes Pedrosa, em um recurso de um processo de improbidade que havia sido ele condenado por improbidade administrativa e estava inelegível. O senhor me dizia no começo da semana também, logo após o julgamento, que agora Salvan está elegível. Como é que foi, né, esse processo, do que realmente Salvan estava sendo acusado e a estratégia que a defesa utilizou nesse recurso para reverter a sua situação jurídica? Boa pergunta, Levi. Na qualidade de advogado e aqui esclarecendo, nesses 20 anos a qual faço advocacia bem relacionada a gestores públicos, especialmente na área de improbidade administrativa, nós sabemos que a legislação passou por uma grande alteração, mudança na própria lei, através da Lei 14.230, né, que veio alterar a Lei de Improbidade Administrativa. E muitos gestores, não só Salvan, né, à época aí, em meados de 2019, eles foram impostos, né, foram obrigados praticamente assim a assinarem um termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público Estadual sobre a arrecadação do IPTU legal, para o aumento de arrecadação do IPTU legal, ou seja, os prefeitos foram obrigados a assinar esse termo, se comprometendo ao envio de um projeto de lei, um projeto de reforma de um Código Tributário para aumento dessa alíquota do IPTU e possibilitar uma melhor arrecadação perante os municípios. E eu sempre costumo dizer que esses termos de ajustamento de conduta, quando são assinados pelos gestores, de certa forma, os obrigam a cumprir, né? É por isso que eu sempre fui contrário, né, diante de algumas posições e imposições, à assinatura por parte de clientes e constituintes de termos de ajustamento de conduta, que a partir daí você cria uma obrigação, uma imposição, multa e inclusive se sujeitar a responder uma ação de improbidade administrativa, como de fato ocorreu na cidade de Nazarezinho. Aqui em Sousa aí foi isso que demandou,
apesar do esforço, da vontade do gestor de Salvan Mendes de tomar as providências, de cumprir, de apenas enviar o projeto de lei, esse projeto de lei ele não foi aprovado pela Câmara, como de fato nenhum projeto nesse sentido passa pela Câmara de Nazarezinho, que venha a custear e aumentar o custo para a população, que já é uma população bem carente, isso ficou bem claro. Então esse projeto foi rejeitado. Mesmo assim, né, o juízo entendeu de forma diferente, né, e aí é o fundamento do próprio magistrado, e entendeu que houve sim um dolo, né, uma intenção de causar dano ao erário público, né, e imputou aí uma suspensão de direitos políticos por 8 anos ao gestor. E com base na nova lei de improbidade administrativa, e o que é que estipula a nova lei? A exclusão da figura culpa. Hoje não mais gestores públicos, eles respondem pela culpa no ato da administração pública. Eles só respondem hoje se tiver um dolo específico, uma má-fé, uma vontade, então, de praticar um ato de improbidade administrativa. Então, com base nesse novo entendimento da legislação, com base na prova dos autos, com base no depoimento de testemunhas, conseguimos convencer não só a relatoria, mas os demais membros que compõem a Corte do Tribunal de Justiça, que aquele ato praticado pelo gestor não dependia tão somente da sua manifestação de vontade. Neste aspecto, nós chamamos isso de um ato administrativo complexo, porque precisa, além da vontade de Salvan Mendes, eu preciso da vontade de um outro órgão, que seria a Câmara Legislativa. Então, apesar de a vontade de um agente, eu não tinha outra, que era para convalidar o ato e sim tornar ele perfeito e acabado. E seria em torno aí a criação da lei do novo Código Tributário. E com base nisso nós conseguimos comprovar. Diante disso aí, foi averiguado pelo tribunal a desproporcionalidade da aplicação da pena. Né? Foi mostrado que não houve dolo, né? Que se houve uma culpa, né, por parte do gestor, mas a culpa ela não é punida pela nova lei de improbidade administrativa. Então, com base nisso, o tribunal reformou, né, inteiramente o julgado, né, julgando improcedente a ação. É bom deixar claro para todos que escutam, especialmente a população de Nazarezinho, que sempre acompanhou esse processo, que o processo de improbidade administrativa, esse processo de improbidade administrativa é o único processo, né, em atividade que resta ativo para o prefeito Salvan Mendes. Ele respondia a outros, mas esse era o que impedia dele estar elegível. Processos de improbidade administrativa, ele só responde a esse processo. Isso aí é fácil consultar. Não existe mais processo. Todos os processos de Salvan, na qualidade de gestor, foram improcedentes. Salvan tem 4 anos, foram 4 mandatos, portanto 16 anos. Isso sobrepesou muito também na análise do tribunal. 16 anos sem nenhuma condenação por ato de improbidade administrativa. Essa foi a primeira, no caso. Essa foi a primeira, né, e que foi reformada. E que já foi a última. E que já foi a última. Bem como também todas as suas contas foram devidamente aprovadas. Portanto, é fato inconteste a sua elegibilidade, né, caso queira, né, para a futura disputa de um pleito eleitoral. O senhor é advogado, está falando sobre a questão jurídica, mas isso implica numa consequência política. Exato. De fato, se ele quiser ser candidato a deputado estadual ano que vem, tranquilamente, pode. Tranquilamente. Se ele quiser daqui a 3 anos tranquilamente tentar voltar à prefeitura de Nazarezinho, pode registrar a candidatura. Como eu disse aqui, é fácil, a consulta é pública. Não existe nenhuma ação em tramitação, processo judicial de improbidade administrativa em face do ex-gestor Salvan Mendes. Eu só queria deixar um adendo aqui, que é muito importante fixar isso, a nova premissa dessa lei de improbidade administrativa, que o tribunal, inclusive, acatou e chamou a atenção, é que os juízes não estão observando, quando da aplicação da penalidade, da sanção da lei de improbidade administrativa, basicamente o que está previsto no artigo 17, que é como acontece no Código Penal, verificar as circunstâncias
né, do agente público, como se verifica as circunstâncias de um réu no processo penal, se as suas circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis para a aplicação da pena. Hoje em dia, não é mais obrigatório o juiz aplicar a pena cumulativa de suspensão dos direitos políticos, de perda do mandato. O juiz pode aplicar uma multa. Tem que ver as circunstâncias, sob pena de nulidade da sentença. Porque a lei é bem clara, é dever do magistrado aplicar o artigo 17, de acordo com a nova lei, e verificar todas as circunstâncias. E isso não foi observado. Então, foi um fator que sobrepesou, que inclusive o próprio Ministério Público, autor da ação civil pública, a nível, a Procuradoria do Ministério Público Estadual, foi favorável ao recurso apelatório, mas não para absolver todo, mas para diminuir a pena e aplicar apenas uma multa. Então você acha que foi justa essa decisão recente dessa semana do TJ? Eu não tenho dúvida, porque o ato em si, além de ter sido imposto, né, sem a vontade do agente público, ou você assinava o TAC, ou iria responder essas consequências de uma ação também do Ministério Público, de uma ação civil pública. O ato ainda não houve dolo, não houve vontade, não houve prejuízo, não houve dano efetivo, porque a população de Nazarezinho é uma população carente. O Código Tributário de Nazarezinho existe desde 1900 e tanto. Essa arrecadação baixa sempre existiu, não foi da época do ex-prefeito de Salvador, não. Inclusive existe até os dias de hoje. Então não se demonstrou a vontade, a má-fé do gestor público, que é o ponto-chave hoje nas ações de improbidade administrativa, é você comprovar que o gestor ele agiu de má-fé, pegar o dinheiro que não é seu, botar dentro do bolso e levar para casa. Né? Então é preciso comprovar essa vontade, o dolo, a intenção, a vontade consciente de praticar um ato de improbidade administrativa. Ok, né? Para a gente fechar aqui essa conversa com o doutor Ney, vamos ouvir o advogado Matheus França, também quer participar aqui no programa. Alô, doutor Matheus, bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia, meu conterrâneo de Várzea do Cantinho, Leonardo Alves. Bom dia aos ouvintes do programa Cidade Notícia. E um bom dia especial ao nosso presidente Ney Formiga, meu professor, meu amigo, meu colega, que vem desempenhando à frente da nossa OAB Subseção de Souza um brilhante trabalho, né? Entrando na sua segunda gestão para mais 3 anos de trabalho à frente da nossa Subseção de Souza e que na última eleição consolidou-se como sendo a maior liderança da advocacia sertaneja. Então, Ney tem desenvolvido junto de toda a sua gestão, composta de Claudiano, Bárbara, Nívia, enfim, todos que fazem a gestão da OAB Subseção de Souza, um belíssimo trabalho em prol da advocacia, não só souzense, diga-se de passagem, né, mas de toda a advocacia sertaneja. Então, parabéns, Ney, parabéns a toda a sua gestão. Conte sempre comigo, estaremos sempre juntos em busca de melhorias para a nossa advocacia souzense e paraibana. Forte abraço. Ok, doutor Matheus França. Tá aí, carimbando aí a sua gestão. Obrigado, doutor Matheus, nosso coordenador estadual de interiorização, né, jovem advogado, e vem aí atuando de forma brilhante aqui na nossa cidade de Souza. Ok. Doutor Ney Formiga, um abraço, obrigado, viu? O advogado que salvou, salvando. Eu que agradeço, Levi, e me permita aqui, eu vi uma propaganda sua que a OAB também está trazendo aí uma parceria, né, junto com a Univale para o desconto, né, de 50% aí para os advogados, independente dos advogados. Acabei de falar aqui com o doutor Abel. Com um corpo docente qualificado de doutores, o qual estaremos lá participando conjuntamente, né, com o aval da nossa OAB aqui, para que tenhamos aqui em Souza um serviço de excelência e educação. Que não há outro caminho, Levi, eu sempre costumo dizer, do que estudar e do que se educar. Exato. Então isso é muito importante aqui para a nossa cidade. Ney, por coincidência, eu disse isso ontem a uma das minhas filhas. Não existe caminho para você ter êxito na vida, além de estudar, consequentemente trabalhar. Eu, graças a Deus, quero deixar, só ocupar um pouco do seu tempo, mas registrar também que eu tenho esse mesmo orgulho que você tem. Meu filho ontem concluiu o curso de Direito, ontem foi a apresentação Parabéns. Da sua monografia, Ian, que vai trilhar esse caminho. Meu outro filho também, Igor Sarmento, passou em 2 vestibulares para medicina na Universidade Federal do Pernambuco, na Universidade Federal de Campina Grande. Então, o segredo é esse. É o que nós podemos deixar, é o estudo, é o conhecimento,
né? Então, nós temos que valorizar o que vem para a nossa cidade. E Bel é muito aguerrida, trazendo aí mais esse curso de Direito, curso de Enfermagem e de Pedagogia, de excelência para a nossa cidade. Dando aí mais um passo, né, para a educação da cidade. Doutor Ney, um abraço, viu? Obrigado e até a próxima ocasião. Eu que agradeço, Levi, a parceria de sempre, estamos sempre à disposição para o que precisar. Agora você está bem informado. O Cidade Notícia deixou você por dentro de tudo o que acontece e que vai acontecer. Nossa equipe continua de plantão através do blog do Levi.com.br e ao longo do dia traremos atualizações em cima dos fatos. Cidade Notícia. A primeira informação do dia. Credibilidade e independência editorial. Esse é o jornalismo da Líder FM 97,1.